Boa tarde a todos vocês. Prometo que não vou demorar. Trago aqui, eu quero trazer um exemplo. Primeiro, quero dar os parabéns ao senador Luiz do Carmo, que pela construção desse projeto de inserir mulheres dentro do nosso meio. Quero dar os parabéns a toda esta mesa diretora que está conduzindo este seminário primeiro, vereadora Leia de Goiânia, Deus abençoe vocês, e a todos vocês aqui. Eu quero contar um exemplo pessoal. Eu sou casado há 25 anos, sou parlamentar pela primeira vez, nunca mexi com política, filho de uma senhora, acostumado em casa onde o pai fazia tudo. Só o pai mandava, só o pai fazia, filho de um caminhoneiro matuto. E eu me vejo, depois de algum período, enfermo. Eu caio durante 50 dias dentro de um hospital, senador, indo embora para o céu, acredito eu. E a minha esposa não sabia de nada da minha vida, porque também, eu estou falando coisa de 15 anos atrás, eu entendia que eu vim do mesmo modelo do meu papai. Era só eu que sabia fazer as coisas, que eu era o machão, e aqui para vocês verem que eu estou abrindo o coração, devido ao respeito e o carinho pelo meu irmão senador, dizendo que Vossa Excelência está certo, compartilho, e você tem um advogado na Câmara Federal. Mas em um determinado dia, quando eu retornei do hospital, que o médico já disse, vai embora, vai morrer, vai em casa, porque não tem mais jeito, e eu me deparei o seguinte, quem vai cuidar dos meus negócios? Porque até ali todos os meus compromissos, nós temos indústrias e atacados do centro-oeste e no norte, e quem conduzia era só eu. Minha esposa não sabia absolutamente nada da minha vida, porque lá atrás eu aprendi com meu pai, que achava que ser machão era mandar em tudo. Mas confesso que eu estava redondamente enganado. Comecei a partir daquele dia que eu saí do hospital, senador, começar a colocar tarefa para minha esposa. Entreguei para ela uma grande operação e disse, meu bem, minha esposa se chama Cristiane, hoje ela está aqui comigo, está na Câmara Federal, ela veio passar 3 dias comigo, aqui eu mando um abraço e beijo, e coloquei ela para fazer a gestão de algumas operações, e eu confesso a vocês, que fez melhor do que eu fazia, porque as mulheres são prudentes, as mulheres enxergam, e aqui não estou falando para rasgar seda para vocês, nas minhas empresas hoje, o nosso RH, ele tem uma orientação e tem um entendimento que a mulher é muito mais dedicada do que o homem, tem muito mais paixão do que o homem. Obrigado. E aí, a surpresa que eu tive com a minha esposa, que ela traz aquilo que foi passado para ela de uma forma tão organizada, que o que eu aprendi lá atrás, não estou criticando meu pai, porque ele também aprendeu assim, e ela trouxe para mim uma alegria tão grande que me tirou uma responsabilidade grande. Agora, quando tem 6 meses atrás, passei para ela administrar, senador, uma fazenda. Você imagina uma mulher dirigir uma fazenda, que nós mexemos com roça, para quem mora, sabe que Goiás é muita roça, né? Já vou terminar. É porque eu empolgo falando da minha mulher, e eu sei a importância de vocês nesse mercado. E ela está conduzindo extremamente bem, com muita habilidade, com muita educação, inclusive mais do que a minha. Eu chegava, os gerentes da roça ficavam tudo eufórico, vixe, o homem chegou, brabo demais da conta. Ela chega, traz uma paz para a fazenda tão grande, que ela consegue os resultados muito melhor do que o que eu consigo. Então eu quero aqui, de antemão, parabenizar vocês por estar aqui participando desse primeiro seminário. Pode tomar corpo disso, tome posse disso, porque o senador da República, por onde ele tem passado, ele tem dito o seguinte, a importância das mulheres no cenário nacional. Então eu finalizo aqui, dando os parabéns ao senador, a todos vocês palestrantes, deste primeiro seminário internacional, e me colocando à disposição. Por onde eu passar por este Brasil, eu tenho esse exemplo da minha esposa, e você pode contar, senador, que você tem ali um servo e um soldado na Câmara Federal. Me desculpe se eu extrapolei os 2 minutos. Obrigado. Esse é o depoimento que gosto de ouvir de um homem com H. Obrigada. Deus te abençoe. Nós vamos abrir agora para perguntas, caso tenham. Eu vou ler algumas considerações. Através do programa Cidadania, chegaram algumas considerações que eu acho interessante ler. Olha, Cláudio Siqueira, do Distrito Federal, diz o seguinte: o Parlamento brasileiro cresce com a participação da mulher. Os problemas da sociedade são observados sob a ótica feminina, atenta e zelosa.
Tony Ricardo, de Minas Gerais. Lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. É hora de repensar e criar mecanismos para dar mais espaço para as mulheres. Temos algum questionamento? Nós temos microfones nas laterais. Microfone. Microfone. Aí, na lateral. Aí. Primeiramente, boa tarde a todas. Também queria já parabenizar o senador por esse projeto. Eu me chamo Valéria Paz Landim, sou pesquisadora, faço mestrado em Direito Constitucional e pesquiso a representação feminina na política e candidaturas laranja. Já estou há 2 anos pesquisando sobre isso. Passei por essa caminhada de acompanhar as alterações legislativas, a tentativa de tirar as cotas de gênero. E, para nossa felicidade, nós somos brindadas com um projeto do senador que eu tenho acompanhado com muito empenho, com muito carinho. Me sinto feliz de ter a sua voz aqui no Senado, fazendo isso por nós, mulheres. Mas para ser objetiva, mas quanto à questão, a minha dúvida seria, no caso, para perguntar para Tamar, no caso da Espanha. Eu tive também agora em dezembro na Índia, e embora seja mais pobre do que o Brasil, com a cota de gênero elas conseguiram chegar mais, o número delas é melhor do que o nosso número. E uma das perguntas e uma das pesquisas de campo que eu fiz na Índia, elas me disseram que elas começaram com movimentos em comunidades. As mulheres que eram mais líderes, elas se organizavam e começavam a fomentar isso nas comunidades com as adolescentes e com as mulheres de maior destaque nas comunidades pobres. Eu queria saber, no caso da Espanha, que também adotou a questão da cota de gênero, se houve algum movimento prévio de organização interna das mulheres para que elas conseguissem atingir esse percentual de 40% nas últimas eleições. Muito obrigada. Bueno, como yo más o menos dije, aunque muy brevemente en mi intervención, disse na minha intervenção, na Espanha houve um apoio social e movimento feminino muito forte. Não são comparados à sociedade como um país como a Índia, a sociedade espanhola, ela tem infinitas diferenças. E não se pode falar de pequenos movimentos associativos para buscar diretamente as cotas, mas foi um movimento social forte, dirigido sobretudo pelas mulheres e apoiado aos poucos pelos homens, e atualmente é de interesse geral e é considerado de interesse geral trabalhar e desenvolver esse tipo de políticas no que se refere a cotas, porque as cotas e as listas eleitorais também para outras séries de questões, nós temos uma diferença muito grande também naquelas que são trabalhadas com a questão da disparidade. Mais algum questionamento? Aqui. Ela tem questão de ordem. Ela se posicionou primeiro. Você aguarda só um minutinho? Sem problemas. Por favor. Boa tarde a todos. Eu sou Nara Bueni Lopes, sou advogada eleitoralista, especialista em Direito e Processo Eleitoral. Atuo em uma área extremamente machista e masculina, então eu acredito que é de extrema importância que nós possamos debater esses assuntos, porque nós ainda assim somos submetidas em uma sociedade extremamente masculina e machista. Eu fico muito feliz de poder participar aqui e ver tantas mulheres destacadas. Eu cumprimento a todos na pessoa da professora Antônia. Eu também resido em Goiânia, sou goiana e admiro muito o trabalho da senhora e de tantas outras. E gostaria de fazer uma observação. Nós temos estudiosas, inúmeras estudiosas que falam sobre a importância dos mecanismos para nós democratizarmos o parlamento, de fato. Eu parabenizo o senador Luiz do Carmo, porque, de fato, esse mecanismo de corrigir essa discrepância histórica no parlamento brasileiro é extremamente importante para a nossa democracia, para aprofundarmos nossa democracia. E eu fico ainda super entristecida de ver um deputado aqui, como foi a fala do último deputado, com extremos estigmas machistas, uma fala extremamente estigmatizante. Então, eu deixo aqui consignado o meu repúdio, porque nós não estamos aqui para
fazermos tarefinha que o homem nos mandou. Nós não estamos aqui para que o marido lá fale para a gente, olha, você vai chegar em casa e vai administrar dessa forma ou vai conduzir sua carreira dessa forma. Eu acho isso um desrespeito com tantas mulheres que estão aqui sem almoço até uma hora dessa e um desrespeito intelectual. Obrigada. Um desrespeito intelectual para conosco. Eu sou mestranda em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás e gostaria, por último, de dizer que é só pela democracia que nós temos solução. E, na verdade, o nosso atual governo é uma balbúrdia. Obrigada a todos. A próxima... Tinha uma mulher para falar? Ah, sim, desculpa. Não estava funcionando ali. Muito boa tarde a todos. Em nome do senador Luiz do Carmo, eu cumprimento todos os homens aqui presentes, as autoridades. Em nome da vereadora, cumprimento também todas as parlamentares, deputadas. Sou vereadora em Jaú, que é interior de São Paulo. A senadora Rose de Freitas, no início da sua fala, falou sobre a disseminação desse evento por todo o país. Eu acho que, assim, eventos como esses, já que nós queremos democratizar e fazer com que a mulher participe cada vez mais da política, nós temos que fazer eventos como esse, interiorizar o Brasil. Porque, veja bem, nós estamos aqui hoje, nós sabemos das dificuldades. Por exemplo, hoje veio uma comitiva de Goiânia, parabéns a vocês pelo esforço, acredito que tenham feito um grande esforço para estar aqui. E o que nós vemos é assim, eu saio do meu espaço de fala lá na minha cidade, eu sou vereadora apenas desde 2013, quando eu assumi o meu mandato, e fui para a Câmara Municipal para fazer exatamente a defesa e o enfrentamento à violência contra a mulher, porque eu tenho um caso na minha família pelo qual nós passamos e nós percebemos toda a dificuldade que nós enfrentamos para conseguir o atendimento humanizado, o acolhimento àquela mulher naquela época, num estado como o nosso, que é São Paulo, né, que nós nos consideramos um dos estados mais desenvolvidos, e nós ainda, mesmo com esse trabalho que nós fazemos na nossa cidade, que é Jaú, nós temos lá um centro de referência que da mulher, que é referência no combate e enfrentamento à violência doméstica e vulnerabilidade para todo o Brasil, para todo o estado, desculpem, e nós já conseguimos lá, então, a Procuradoria Feminina da Mulher na Câmara, já implantamos uma Secretaria da Mulher, porque nós temos o apoio da Prefeitura, e mesmo assim, com todo esse trabalho, nós não temos conseguido fazer com que as mulheres venham para a política. Nós estamos implantando todo tipo de política pública necessária para atingir todos os segmentos sociais, e mesmo assim, recentemente, né, nós incluímos também no nosso rol de políticas públicas as promotoras legais populares, estamos na nossa 3ª turma. Então, quer dizer, nós estamos cercando todos os lugares de voz da mulher, e mesmo assim nós não temos conseguido, porque o que é a nossa dificuldade lá? Fazer com que as mulheres lá da nossa cidade, que elas vejam o que está acontecendo num parlamento como aqui em Brasília, como nas assembleias legislativas. Então, nós precisamos que o parlamento maior se esforce também para que eventos como esse estejam mais próximos dessas comunidades e para que elas vejam, não só pela televisão ou pelos meios de comunicação, a forma como a política acontece. Eu acho que as comunidades têm que sentir isso mais proximamente, e eu acho que é isso que está faltando um pouco para que a gente tenha essa vontade da mulher participar mais. Então, eu parabenizo a realização do evento, senador, todas as mulheres que se engajaram, mas eu acho que o que está faltando no nosso país é a proximidade com as nossas bases. Eu vejo aqui, a gente elogia muito os deputados, é claro, os senadores, mas nós temos que investir nessa disseminação para as vereadoras, porque somos nós que estamos lá no chão dos nossos municípios, conversando com os nossos eleitores, e quando é a eleição, quem se procura para se fazer campanha? São os vereadores, as vereadoras. Então, nós estamos lá e nós queremos fazer com que essa participação seja benéfica para que as mulheres venham e sigam tudo isso que nós estamos querendo. Então, eu deixo aqui uma sugestão para que esses eventos, eu não sei se... Eu tive recentemente, pela minha procuradoria,
Procuradoria Feminina da Câmara lá em Jaú, a presença do Senado Mulheres, que foi lá, fez um evento, foi maravilhoso, né, com a participação e fez essa participação junto com a nossa base. Então, fica essa sugestão, que vocês estejam mais próximos lá, onde nós realmente fazemos a política. Tá bom? Muito obrigada a todos pela oportunidade. Mais algum questionamento? Sim. Boa tarde, meu nome é Natália, eu sou advogada especialista em Direito de Família, sou graduanda em Relações Internacionais, vim com a comitiva de Goiânia da Universidade Federal de Goiás. Primeiramente, eu gostaria de reiterar e fazer coro à moção de repúdio feita pela minha colega anteriormente e também achar bastante... me deixou bastante intrigada que este é um simpósio internacional da importância da mulher no parlamento democrático e eu vi mulheres maravilhosas tendo que disputar o local de falas com o homem. Eu acredito que esse não seria o local e esse não seria o momento de outros homens virem fazer falas políticas ou falas de outro sentido dentro de um simpósio desse que não faz o menor sentido. Em que pese, obviamente, o ilustre projeto do senador Luiz do Carmo, muito ilustre, inclusive, li o projeto, mas me deixou também bastante surpresa essa iniciativa não ter vindo das mulheres que já estão dentro da casa. Então, eu gostaria de perguntar qual o motivo dessa iniciativa não ter vindo e se vai existir algum mecanismo, se algum mecanismo vai ser implantado para que essas mulheres que entrem por essa cota dos 30% não fiquem somente como figurativas. Primeiramente, obrigado pela pergunta. Eu acho que, iniciando no homem, fica mais fácil para discutir. Por isso que eu ausentei aqui para vocês discutirem à vontade, certo? Eu acho que isso é o principal ponto. Partiu do homem, não foi as mulheres brigando por espaço. No meu pensamento, fica melhor para vocês discutir. Mas você está certa. Mas agora as mulheres que entrar, realmente, vai entrar para disputar, não para fazer cor, só para preencher vaga, como era antigamente. Então, você vai entrar diretamente para disputar uma vaga com a mulher. Mas eu só peço o seguinte, espero daqui 15, 20 anos esse projeto meu cair no esquecimento e você está com 60%, 70% dos parlamentos brasileiros. Próximo. Ela... Boa tarde, me chamo Kátia Vasconcelos e eu criei aqui no Distrito Federal um grupo chamado Mulheres em Foco do Distrito Federal. Por que eu criei o Mulheres em Foco? Porque a gente queria dar uma visibilidade para essas mulheres. A primeiro momento foi da parte política e depois da campanha eleitoral de 2018, no qual fiz um quadro Mulheres Candidatas 2018, onde teve uma participação em massa dessas mulheres no canal web, para a gente falar um pouquinho e apresentar quem eram essas candidatas. E eu vejo como resultado positivo a gente ter, sim, um homem, né, como o senador Luiz do Carmo, está levantando essa bandeira aí para as mulheres, porque o parlamento é representado por maioria de homens. Então, se os homens não começarem a nos apoiarem, realmente vai ficar mais difícil. Então, eu louvo, né, e aplauso, sim, a esse simpósio aqui, e também louvo e aplauso a essas mulheres que estão aqui ao lado do senador, cumprimentando, né, e agradecendo essa iniciativa, e que outros senadores, deputados federais, deputados distritais, como eu sou aqui do Distrito Federal, quero que os homens levantem a bandeira para as mulheres. Isso é muito importante e é fundamental para que a gente possa avançar e realmente mostrar que nós estamos aqui, que nós não estamos mais na invisibilidade. Então, o programa Mulheres em Foco, além de abordar as mulheres na política, a gente abordou a questão da saúde da mulher, a gente abordou a questão da violência doméstica, e eu quero aqui, diante desse parlamento, fazer um apelo, que a gente possa dar uma revisada aí nas leis, porque, como eu acompanho mulheres no dia a dia, eu vou aos serviços sociais, pego essas mulheres aí que são vítimas de violência, que têm medo de sair na rua, que têm medo de encontrar com seus familiares por causa dos seus agressores, e que as crianças, né, as filhas mulheres dessas mulheres, elas continuam com seus agressores, lá sofrendo as piores violências, né, que é a violência
violência psicológica, falando que a sua mãe ela não vale nada, que ela é uma vagabunda, que essa mulher que é da violência doméstica, né, saiu de casa porque ela não vale nada, então coloca geralmente a mãe contra as filhas. Então vamos voltar a olhar, e eu peço aí a querida aí, Luísa Brunet, né, com sua instituição, que volte a olhar aí para essas meninas que são filhas de mulheres vítimas de violência, porque elas não estão sendo assistidas. Então a gente tem que levantar essa bandeira para que um juiz, uma delegacia da mulher possa voltar a olhar para essas meninas, essas filhas também, que a mãe sai do agressor e suas filhas permanecem lá. Então eu queria que a gente levantasse essa bandeira e agradecer também a doutora Janete Vaz aqui, que também apoiou aí no Mulheres em Foco, um atendimento a uma mulher aí do Goiás. Vocês veem, né? Mulher do Goiás procuram mulheres do Distrito Federal para serem atendidas, receberem algum tipo de atendimento, alguma ajuda de outras mulheres que não são do seu estado. E sucessivamente a gente vê isso nas redes sociais. Então eu gostaria de pedir a esse parlamento, ao senador aí que levantou esse simpósio aí, que traga mais senadores, traga mais deputados federais, traga os homens da nossa sociedade para falar: eu apoio, eu quero ver as mulheres saindo dessa situação de violência e eu quero ver mais mulheres na política. Muito obrigado. Próximo. Meu nome é Fernanda Castro, vim com a comitiva da UFG. Eu sou estudante de Filosofia da Universidade de São Paulo. E eu vi vocês falando muito de que as mulheres têm que estar onde elas quiserem estar, que elas têm que conseguir isso. E eu queria fazer uma pergunta aos eleitos. Já que as mulheres têm que estar, têm que poderem, têm que conseguir chegar nos lugares onde elas querem, o que vocês acham sobre as mulheres conseguirem, enfim, decidir sobre os próprios corpos, no sentido de poder, como projetos de lei, se chegar na Câmara, chegar no Senado, um projeto de lei sobre o aborto, o que vocês vão falar? Se vocês vão continuar nessa posição de as mulheres devem poder chegar onde elas querem, porque esse tema, como a violência doméstica e o feminicídio, é um tema que mexe com a vida das mulheres, principalmente muitas mulheres pobres, negras, periféricas, morrem porque não têm acesso a aborto seguro, qualificado, e acabam morrendo e dando mais despesas do que se o aborto fosse realizado com segurança. Então, eu queria saber se vocês continuam na posição de vocês de defenderem as mulheres, o direito delas de estar onde elas quiserem, de decidir sobre o próprio corpo e também sobre a violência obstétrica, que é um assunto que está sendo muito renegado agora, já que a gente não pode nem usar mais esse termo violência obstétrica, segundo o Ministério da Saúde. Enfim, queria saber sobre a opinião dos eleitos sobre isso, se as mulheres vão poder decidir sobre os próprios corpos. A sua pergunta é interessante, mas eu tenho por meta nunca agir sozinho, da minha cabeça. Não adianta, eu tenho uma opinião, outro tem outra opinião. E esse que você perguntou aí, eu gostaria de estudar, pesquisar, ver primeiro qual a minha opinião a respeito desse assunto. Posso fazer uma réplica? Rapidinho. Próximo. Tem outra pergunta? Não é uma pergunta, eu só queria falar que existem vários países que já têm o aborto regulamentado, tem muitos exemplos de limite de semanas, métodos, e, enfim, é um tema amplo, com muita literatura a respeito, e que, no final das contas, um aborto seguro seria só das mulheres o poder de decidir sobre os próprios corpos. Não significa que vocês vão... Enfim, esse é o grande ponto. E é que eu acho que são duas pautas que estão muito juntas. E já que nós elegemos as pessoas para votarem por nós no Senado, na Câmara, eu acho que pensar assim, que essa é uma forma de fazer as mulheres terem autonomia, mais autonomia sobre as vidas delas, é muito importante. Então, enfim, é só que esse pensamento norteie.
Boa tarde a todas. Meu nome é Rita Andrade, eu sou conselheira de cultura aqui do Distrito Federal, sou uma mulher feminista, sou uma mulher que estou atuando em vários coletivos e entidades feministas que apoiam o desenvolvimento da mulher. Tanto no campo político quanto no campo social. A minha fala vai ao encontro à fala da doutora Janete. Eu também estou lá no Mulheres do Brasil. Acho que a doutora Janete fez uma fala muito importante no que diz respeito que nós já caminhamos muito e sabemos que temos uma longa estrada pela frente, mas que nós precisamos acelerar o passo. Porque nesse momento, embora tenha tido uma fala também excelente com relação ao feminicídio, que ele sempre aconteceu, a gente vem vivenciando um número crescente e assustador e bárbaro, né, de violência contra a mulher e que geralmente que vem cada vez mais se fechando em feminicídios. E então eu gostaria de ressaltar essas duas falas e eu acho que em especial a fala da doutora Janete é um alerta para que a gente tem que apressar esse passo. E com relação ao simpósio internacional que trata do tema de mais mulheres no parlamento, para que esse parlamento seja mais democrático, eu gostaria de chamar a atenção para a questão de que no ano que vem nós temos eleições, né? Então, o que esse simpósio, o que os senadores e deputados que têm esses instrumentos na mão estão trabalhando para que essas próximas eleições tenham um resultado maior, que traga mais mulheres para dentro dessas casas de decisão. Eu acho que a gente tem que olhar para isso e começar a trabalhar imediatamente. E o que vocês estão pensando e programando para isso, para que isso se dê, para que a gente não tenha novamente eleições onde as mulheres estejam presentes e não sejam agraciadas, né, com desfecho de entrar dentro das casas de poder. Olha, por conta do adiantado da hora, o evento iria até às 13, são 14 horas. Nós vamos aceitar apenas mais uma inscrição. Obrigada. Obrigada. Bom, eu antes agradeço a oportunidade, porque já que sou a última, eu acho que o que eu tenho a falar é indispensável para todos que estão aqui. Não porque será falado por mim, mas porque foge um pouco do padrão do que a gente está habituado a ouvir sobre machismo. Eu não fui uma vítima do machismo ainda, mas eu me tornei uma vítima do machismo através da doença psiquiátrica. Eu sou uma depressiva grave, com ideação suicida, graças a tudo que eu sofri e passei na vida por conta do machismo. Hoje eu sou ativista social pela igualdade de gênero para atender a ODS 5 da ONU. Estou aqui à disposição de quem tiver interesse de conhecer o meu movimento, que chama Donas de Si, porque fico muito agradecida, senador, pela oportunidade que o senhor está dando por esse simpósio para que nós, mulheres, tenhamos voz, mas é como alguém da mesa hoje falou, nós realmente só precisamos de espaço. Eu desisti de ser profissional porque eu passei por 3 assédios morais seguidos na minha carreira. Eu tinha tudo para estar onde eu queria como profissional, mas esse espaço foi negado a mim. E só me resta o ativismo ou o parlamento. E eu vou escolher um desses 2 lugares para estar e para promover às mulheres espaço para que a voz delas seja ouvida. É isso. Obrigada. Bem, eu quero agradecer a presença de todos, mas antes, só 2 observações. A Ana Carolina tinha um compromisso, teve que se ausentar da mesa. E a conselheira Daniela Borges, o voo dela já estava saindo, por isso ela deixou a mesa. Nós queremos agradecer a presença de todas e todos. E são discussões como essa, iniciativas como essa, senador, que enriquecem o nosso
país. Por quê? Porque nós, mulheres, essa é a primeira bandeira que é levantada dentro do Senado. Cabe a nós darmos continuidade. Nós somos capazes, nós temos condições de fazermos qualquer coisa, o que nós quisermos, nós sabemos disso. Tanto é que já são 14h e muitas estão aqui com fome. Estamos aqui ouvindo e aprendendo e crescendo. Então, esse projeto senador, ele conta conosco, mulheres, para auxiliar, para sugerir, para propor. Muito obrigada pela presença de todos vocês e pela contribuição. E está sendo... tem um lanche sendo oferecido agora, na parte superior do auditório, oferecido gentilmente pelo Sindileges. Muito obrigada a todos.